Natal significa nascimento. E um exemplo disso é o pré-natal, que é quando uma mulher grávida começa a fazer o tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde adequada para poder continuar gerando esse bebê. E este tratamento chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento, mas a verdade ocultada é que não é o nascimento do nosso Salvador. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos um mês, não temos o dia, não temos referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir desta era pré-diluviana, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. Retornaremos então ao livro de Gênesis. Ali passa-se o momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca e que através da arca salvou 8 pessoas e um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado e tirou todas as suas vestes, ficando totalmente nu. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição do dilúvio, tinha um chamado Cã, ou Cão, em algumas traduções. E esse filho, ao ver seu pai totalmente nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos: olha Jafé, olha Sem, o nosso pai está nu, e completamente bêbado. E começou a rir. E isso não agradou os 2 irmãos Sem e Jafé. Então eles andaram em direção ao seu pai com rostos virados, pegaram uma capa e cobriram a nudez do seu pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé, ainda bem consciente, amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã passaria a ser escravo de Sem, e que Jafé habitaria junto com Sem. Mas que Cã seria agora escravo dos seus irmãos. E as gerações assim também por consequência de Cã. Cã deu origem a Canaã e todos os cananeus. E o que aconteceu foi que, estando fora dos planos de Deus, sendo amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher chamada Semiramis, que mais tarde se tornou a rainha do Império Assírio. Esta mulher alcançou fama e poderes notáveis durante sua vida. Era ela quem julgava os pecados daquele povo, através de uma balança e algumas pedras, dando origem ao símbolo da justiça. Essa mulher que vemos com os olhos vendados segurando uma balança e uma espada na mão, é Semiramis. Assim como a estátua da liberdade. A mulher da nota de R$1. O símbolo cinematográfico da Colômbia também se trata de Semiramis. Ela é adorada até os dias de hoje pela elite dominadora, assim como seu filho Deus Sol. A passagem de Ezequiel 8,16 nos aponta a prática de adoração ao sol, no qual ocorre até os dias de hoje, por homens que se julgam substitutos do Filho de Deus.
e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então Cuxi se casa com Semiramis, e dessa união nasceu uma criança chamada Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aqui em nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seus fiéis seguidores. O nome Nimrod significa os que se rebelaram. Ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler nos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades, e aquela cidade chamada Nínive, a qual o Senhor mandou seu profeta Jonas ir lá pregar contra ela. Esta foi uma das cidades que ele criou, mas não foi a única. Ele criou diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel foi constituída ali naquele período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse tempo, o avanço de Nimrod era considerado como sendo de uma tecnologia bem avançada. Já naquela época ele construía as suas cidades juntando as pessoas em grupos, o que era contrário do que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e que se espalhassem sobre a face da terra, e ele estava fazendo um processo inverso e juntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando então a quem ele dizia que era ele próprio, em sua real essência, nesse caso o Deus Sol. Este homem não estava satisfeito apenas em incentivar as idolatrias que promovia nas orgias que praticavam, mas também incentivava o sexo entre familiares fazendo a própria mãe de mulher, atribuindo à sua mãe esposa o título de deusa. Porque se o filho marido é Deus, ela também como mãe e mulher teria que ser uma deusa. E ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de contos míticos. Isso está registrado na Enciclopédia Britânica. Esses são fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia, e outra parte não foi inclusa, mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô chamado Sem, o matou, despedaçou, e separou os pedaços dele. Mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então a sua esposa mãe conta uma história dizendo que ele não morreu. Ele foi para o lugar dele que é o sol. E depois de um tempo, ela parece grávida. E como explicar uma deusa sem o seu marido grávida? Como poderia se o marido que é filho subiu virou o sol? Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica dizendo que o Deus Sol a engravidou e ela iria conceber um fruto do Espírito de Deus. Provavelmente este não era filho de Nimrod. Julgando-se que Semiramis não era firmada na verdade, e suas mentiras eram tão terríveis a ponto de moldar aquele povo, garantindo que ela fosse homenageada por todo mundo até os nossos dias. Então no dia 25 de dezembro, nasce Tamuz, intitulado por eles como o Filho de Deus. Logo após o seu nascimento, Semiramis espalhou a notícia de que Tamuz seria o próprio Nimrod, o Deus Sol que havia ressurgido. Passado alguns anos, Tamuz é assassinado, e seu corpo foi encontrado sobre um tronco apodrecido de um pinheiro. Então Semiramis, para reforçar o fato de que ele era um deus, e não um mero mortal, teve que espalhar a história de que Tamuz havia voltado para o seu lugar que era o sol. E naquele tronco apodrecido, nasceu um pequeno pé de pinheiro. As sacerdotisas e as amigas de Semiramis choraram e jejuaram durante 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse ciclo, elas agradeceram e começaram a trocar presentes depositando-os nos pés desse pinheiro. E a partir dali, aquela pequena árvore passou a ser a referência do aniversário de Tamuz. E todos os anos na data de 25 de dezembro, tornou-se uma prática comum pegar um pé de pinheiro e levar para dentro de casa, e enfeitá-lo com decorações, enfeites, adornos e presentes, para se comemorar o aniversário de Tamuz.
Exatamente como diz o livro de Jeremias no capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro. Obra das mãos do artífice, com o machado. Com prata e com ouro enfeitam. Com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Jeremias 10, 3, 4. Assim se deu origem à famosa árvore de Natal, um costume que impregnou quase todos os lares por toda a terra, mesmo depois de muito tempo ter se passado desde a morte de Tamuz. Ainda havia mulheres chorando por ele. Assim como podemos ver nas Escrituras no livro de Ezequiel. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Ezequiel 8, 14. Não se deixem enganar, pois mesmo que tivéssemos uma data exata do nascimento do nosso Salvador, o sistema satânico nunca iria patrocinar tal evento. Então, logo após esta tradição do Natal ser aceita por todos, Semíramis, a então intitulada Deusa Mãe, criou um confessionário, onde todos deveriam confessar seus pecados a ela. E todo julgamento seria medido e determinado através de uma balança. O que as pessoas faziam de acordo com as regras impostas por ela, era depositado de um lado da balança. E tudo o que não estava de acordo, ficava do outro lado. E o mecanismo da justiça, que nesse caso era a balança, determinava a sentença. E assim surgiu o símbolo que conhecemos até os dias de hoje da mulher segurando uma balança e uma espada, que é Semíramis. Neste próximo segmento, vamos entender o que na verdade significa a festa da virada de ano, comemorada em todo o canto da terra. Assim como todos os feriados não passam de um culto a divindades pagãs, com o Réveillon, não é nada diferente. Pois esta é uma época onde 95% da humanidade param para reverenciar e homenagear um deus pagão e profano sem ao menos ter conhecimento disso. Não é nenhuma novidade para nós que estamos despertos, que o sistema sempre fez com que a humanidade participasse de celebrações e cultos aos seus deuses, muitas das vezes de forma involuntária, ou seja, sem ao menos saberem do que se trata estas festas. Na crença do paganismo romano, cada deus tornou-se responsável por determinadas áreas na vida dos seres humanos. Como por exemplo, Apolo é um deus que inspira as pessoas a compor músicas. Baco é o deus das bebidas. Ceres é a deusa da agricultura, que originou a palavra cereal. Esculápio é o deus da medicina. Lares é a deusa da família, e originou a palavra lar. E dentre muitos outros, aquele que foi o principal deus,
até a chegada de Zeus, que veio importado da Grécia, Jano, que em latim é Janus, o deus do reinício, da prosperidade, do dinheiro. Durante muitos anos, as moedas traziam impressas as duas faces de Jano. Os votos de próspero ano novo com muito dinheiro no bolso surgiu deste princípio. Jano era conhecido como o deus dos portões, e o deus das transições. Quase todas as cidades do mundo homenageiam Jano em suas entradas, que também servem como saídas, dando referência às duas faces do deus pagão. O pai do cristianismo, Constantino, homenageou Jano construindo este pórtico. Queima de fogos, quebra de pratos, troca de votos e troca de presentes, são parte dos rituais característicos ao culto a Jano. Um profano disfarce de confraternização universal. Este culto a Janus se perpetuou, obtendo muitas inovações a cada ano que passa, mas nunca perdeu a sua característica de ser o que sempre foi, um descarado agradecimento a Jano pelo ano que se passou, e um pedido a Janus sobre o novo ano que virá. Imagine se seus filhos agradecessem ao seu vizinho por tudo que você fez por eles. Pois é exatamente isso que a humanidade faz com o Criador, promovendo estes cultos anuais. E agora que sabemos a verdade, o que devemos fazer? Não devemos continuar a dar as honras ao deus pagão Jano. E na hora de nossas dificuldades, a quem nós clamamos, não devemos seguir a este sistema religioso desse mundo que jaz no maligno. Devemos reanalisar tudo que nos foi apresentado como socialmente correto desde a nossa infância, por esse sistema maligno que comanda a Terra. No início da religião cristã, a adoração pagã era explícita, e o catolicismo não escondia seus cultos pagãos. Ao passar do tempo, na medida que as pessoas iam adquirindo mais entendimentos, estas práticas pagãs foram sendo camufladas. A festa de Ostera passou a ser a Páscoa. As sacerdotisas de festas, hoje são freiras. O Natal de Tammuz Mitra passou a ser aniversário do nosso Salvador. Tudo isso foi feito para que seus deuses pagãos continuassem a serem homenageados por nós sem questionamentos. Infelizmente, o paganismo foi camuflado covardemente, como vimos antes. Lares, a deusa do lar. Ceres, a deusa dos cereais. E nos serviços de saúde, o símbolo de Esculápio estampado nas ambulâncias de todo o mundo. E um sistema de assistência farmacêutica com o nome de Horus. E a infame adoração anual ao deus pagão Jano, que está sendo o tema deste vídeo. O deus Jano, do cristianismo, se chama São Silvestre, na qual em sua honra acontece uma corrida anual que leva o seu nome na cidade de São Paulo, que na verdade, é São Apolo. A corrida de São Silvestre é inteiramente baseada no estilo da corrida do Monte Olimpo, que é uma corrida mundialmente famosa. A corrida de São Silvestre acontece no dia do Réveillon, exatamente no seu dia, o dia que é comemorado, o dia de Jano. Este culto anual ao deus pagão Jano se deu origem em 46 a.C., através de um decreto feito pelo imperador Júlio César,
onde ele fixou o mês de janeiro como o primeiro mês do ano. Antes desse período, o primeiro mês do ano era o mês de março. Antes de toda essa transição na mudança do mês de janeiro, Roma já cultuava Jano neste mês de janeiro, pois este mês foi inteiramente dedicado a ele. Porém, era preciso fazer com que toda a terra festejasse e prestasse culto a esse deus pagão. Então Júlio César passou o mês de março para o terceiro mês do ano, e trouxe o mês de janeiro como o primeiro mês. E por essa razão, houve uma mudança drástica no calendário, alterando toda a ordem numérica dos meses. Para associar o nome deste deus pagão ao mês dedicado a ele, foi introduzido o sufixo eiro, que é o sufixo donatário, como, por exemplo, alguém que faz companhia é um companheiro, aquele que exerce a carpintaria é um carpinteiro, e alguém que apadrinha é um padroeiro. Então Jano, mais o sufixo eiro, é igual a janeiro, que passou a se chamar janeiro. O calendário gregoriano é uma atualização do calendário juliano, que por sua vez, deriva do calendário romano. E tudo isso foram ações abomináveis do adversário para mudar os tempos, assim como foi profetizado no livro de Daniel 7:25, que diz: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo." Daniel 7:25. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.